Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, indiferente do horário que você estiver acompanhando mais um podcast do Diário de Vacaria, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nesse podcast estamos estreando um podcast novo, um podcast que vem para acelerar. É justamente pensando um pouco no ronco dos motores que eu quero apresentar para vocês uma pessoa que já é muito conhecida em toda a nossa cidade, na nossa região. Seja muito bem-vindo, Digão. Esteja, a partir de agora, acelerando aqui na pista do Diário de Vacaria, Digão. Isso aí, Lucas. Um bom dia, boa tarde ou boa noite, como você bem falou, para todos os espectouvintes aqui, né? É um prazeraço nós estarmos juntos aí nessa novo trabalho, nova jornada. Fico lisonjeado pelo convite, né? E a ideia é bem essa, é nós poder falar um pouquinho do mundo automotivo de Vacaria, da região, do mundo, enfim, falar e levar para todo mundo aí do Diário de Vacaria, conhecer um pouco mais, nós falamos desse assunto tão legal e tão intrínseco para todo mundo. Gente, o Digão, Rodrigo Fonseca de Souza, ele é uma pessoa apaixonada por carros e vai contar um pouquinho para nós sobre a sua trajetória conectada ao automobilismo e também, é claro, a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse assunto, nesse que é o podcast que a gente está chamando de Acelera Diário. Bom, Digão, a primeira coisa que eu queria te perguntar era justamente como que tu te conectou à questão assim do gosto pelos carros. De onde vem essa história? Beleza, Lucas. Então, desde criança eu sempre fui apaixonado pelas histórias relacionadas com questão de veículos, sabe? Sempre foi uma paixão muito grande. Um pouco disso acredito que foi o fato do meu pai ter sido caminhoneiro por muito tempo, depois taxista, então sempre envolvido com veículos, né? Também o meu irmão mais velho, pelo fato dele ter sido policial rodoviário federal, hoje já aposentado, então sempre é uma coisa que brilhou muito, me chamou muita atenção essas coisas. Atrelado a essa paixão, o fato de ter nascido e crescido num meio cercado de uma gurizada, de uma turma muito legal, onde a gente vivia brincando de carrinho de lomba, fazendo as artimanhas e casaradas, as coisas boas de época, digamos assim, né? Fizeram com que essa paixão por carros, por automotivo como um todo, cada vez aumentasse e transformasse nessa coisa tão legal, um vício positivo, como eu costumo dizer, né? Que hoje está rendendo frutos aí, trazendo um pouquinho a mais na minha vida e que bom poder compartilhar isso aí com as outras pessoas também. Digão, já que a gente está falando de carro, nada mais justo que a gente começar justamente fazendo aí um pouquinho lá do túnel do tempo. E eu queria te perguntar, qual que foi o teu primeiro carro, primeira moto? Como que começou a história? Beleza. Então, quando tu vai pegando gosto, né, pela questão automotiva, eu sempre fui muito mais atrelado à questão de carros, propriamente dito, em automóveis, né? Minha primeira lembrança de carro, como acho que uma grande maioria das pessoas do nosso meio, o Fusca, né? O Fusca raiz mesmo, lembro muito da época de ir com o pai, trabalhar com ele, passear, tudo. Na época que tu podia andar no Fusca lá atrás, lá em cima do motor, né? O porta-crianças, como se dizia, né? Então tu podia viajar lá tranquilo. Essa foi a minha primeira assim, paixão, no caso voltada para Fusca. Então sempre foi muito legal, isso muito bom, viver e conviver com isso. O tempo foi passando e eu tive o privilégio do meu pai ter um gosto muito grande pelo Chevette, né? Então foi um carro também que marcou muito para mim na época, desde pequeno, aprendendo tudo, a manusear o carro, a entender o carro. Lembro muito bem assim de pegar o carro, chegava lá, pegava o manual dentro do porta-luva, sabe? Folhava o manual para ler o que é cada símbolo, cada significado, por que isso, por que aquilo, as revisões e tudo. Eu achava o máximo aquilo. Acho que eu nunca estudei tanto na escola quanto eu gostava, né, de ler um manual de proprietário, digamos assim, de veículo. O meu primeiro carro, Lucas, foi um Corsa Wind, 1997, comprado através de consórcio. Foi um auge, né? Na época ali, um carro quase 0 quilômetro, tudo novo para mim, sabe? Tudo diferenciado, assim, recém 18 anos, tu tem um carro quase 0 quilômetro aí, tá pagando ele, enfim, da maneira como foi. Para mim foi o máximo, sabe? Um carro que eu me diverti bastante, curti bastante. Personalizei ele do meu estilo, digamos assim, da minha maneira de ser, né? Então marcou muito isso tudo. Porém, a vida vai mostrando algumas coisas, né? Aquele Chevette que lá no passado eu gostava e adorava ler o manual, quis o destino que em 2017 eu consegui adquirir um. Aí já por outra paixão, pela paixão de antigo mobilismo, né? E, coincidentemente, eu pude comprar um carro que foi do mesmo ano, o mesmo modelo, a mesma cor,
do que eu aprendi a dirigir, que o meu pai me ensinou a dirigir. Então hoje eu tenho na garagem de casa, tenho o carro do uso do meu dia a dia, meu e da minha esposa, né? E a minha paixão, meu xodó, que é um Chevette DL 1990. Pô, que legal, Digão, que história bacana. Sabe que eu acho que tu falou de um detalhe ali do Fuca, né? Daquele espacinho que tinha lá no banco de trás. Eu me recordo do Fiat 147. Ah, sim, sem dúvida. No tempo que isso não dava problema, né? No tempo que não tinha problema, não tinha... Isso mesmo. A gente pelo menos imaginava isso, né? Com certeza. Ficava ali, a turminha ficava ali na cachorreira ali atrás, né? Com certeza. E muitas histórias foram feitas assim. Eu me recordo de outras histórias também, de as caminhonetes, né? Na época que saiu aquela onda de caminhonetes gasolina dupla, que ia pra praia com colchão atrás ali. Isso. E ia toda a turma no colchão ali. Isso. E assim a vida ia, né? De um jeito muito diferente, né? Claro, isso mesmo. A gente não tinha tanta informação como a gente tem hoje, né? Mas assim, faz parte, né, das memórias que as pessoas têm. E quando tu lembra o Chevette que tu conseguiu, né, comprar, eu acho que a gente fala muito sobre a ideia, né, de a gente fazer o Acelera aqui no Diário. Porque a gente quer buscar um link dessas histórias, né? E é claro, a gente quer também falar do que está vindo na esteira da evolução natural, né, de carros, de motos e tudo mais um pouquinho, né? Todo mundo tem uma memória automotiva, sabe? Te digo assim que é muito comum. A ideia, né, do Acelera Diária é nós trazer um pouquinho aqui para o pessoal falar um pouco sobre todo o mundo automobilístico, tudo aquilo que envolve questão de veículos. Mas a maioria das pessoas, pode ter certeza, assim, que sempre vai se remeter em lembrar o carro que era do meu pai quando era pequeno, o carro do meu avô, o carro que marcou do meu irmão, ou o meu primeiro carro, a moto, sabe? Enfim, vários. E realmente a nossa ideia realmente do Acelera Diário, né, é poder pegar um link de cada pouco desses assuntos e trazer para a nossa realidade, conversar a respeito. Inclusive, Lucas, eu acho que a gente tem até algumas informações que foram bem interessantes para nós falar, que quando a gente fala em carro, vamos trazer de repente um pouquinho mais regionalizado, nós trazer bem para a vacaria mesmo, né? E eu acredito que até foi levantado algumas informações, né? Vamos começar meio que passando uma régua, né? Para a gente ter uma ideia, para você que está acompanhando de casa, como que está a situação e o número de veículos na nossa região. E aí, então, a gente vai mostrar aqui na tela, a gente preparou um material aqui, a gente estava estudando junto, o Digão deu essa ideia super bacana de a gente mostrar isso. Vamos acompanhar um pouquinho dos números que estão na nossa cidade agora. Gabriel, joga na tela aí para nós, só para que a gente possa dividir com o pessoal que está acompanhando o Acelera Diário. Pessoal, o número total de veículos, né, no município de Vacaria, a gente tem 52.590. O número chama atenção, né? Se a gente está falando de 65 mil habitantes aí, Digão. Dá uma média de aproximadamente 0,8 veículos por habitante. É um número muito grande. E o interessante desse número que vocês estão vendo aí na tela, pessoal, é que a gente tem 30 mil veículos, ou seja, aí a gente já muda um pouquinho a conta, vai dar quase um veículo para cada duas pessoas, né? E aí, é claro, aí começa para a gente poder entender um pouquinho o panorama, né, do que está registrado no nosso município. Deixando claro, acho que a gente tem que ressaltar, né, Digão, que existem muitos veículos que também são, por exemplo, veículos aqui de Esmeralda, veículos de Muitos Capões, veículos, enfim, da nossa região toda, né? Isso mesmo. Então, assim, pessoal, caminhonete tem ali, ó, 6.170, caminhão-trator 1.522, né? Comecei meio trocado, mas vou fazer. Caminhão 2.165. Acho que esse número é até um número que chama bastante atenção. Quando a gente vê algum evento, a gente vê a proporção, né, de veículos de caminhões que a gente tem aqui na cidade, né? Isso mesmo, porque a gente fala, né, um dos pilares econômicos do nosso município é o transporte, né, transporte rodoviário. Então chama muito atenção que é um número bem expressivo. E isso, Lucas, nos faz pensar também por que Vacaria é muito forte, né, em alguns segmentos e alguns modelos, porque envolve tudo isso. Acredito que muitas pessoas de repente não tinham essa proporção, né, de tamanho da frota, né? Essa informação, até para o pessoal ficar bem ciente, ela foi extraída do Ministério dos Transportes, então é uma informação de cunho federal, né? E agora do mês de março de 2025, que trouxe esses números para nós. Então, eu acho que se a gente falou do automóvel, eu acho que a gente pode destacar também, Digão, a questão aqui das motos, né? Então, são 4.288, como as motos são importantes também, né? Justamente. Ônibus, a gente já vê uma frota. Eu até fiquei meio surpreso com a quantidade de ônibus, Digão. É surpresa para ti esse número, Digão? É um número
número alto, elevadíssimo. Se tu para pensar, se tu for pensar assim, vamos reunir os ônibus, todos os ônibus. Cara, é muita coisa, é muito. A gente às vezes até não tem essa percepção, né, de tem tanto assim, e tá aí o número para mostrar, um número oficial, né, que mostra a grandeza, o tamanho que envolve isso, né, de questão de vacaria. A gente sabe que provavelmente nem todos esses veículos, no caso de ônibus, estejam, lógico, circulando aqui, pode estar em qualquer linhas, lugares fazendo, né? Mas são veículos que estão emplacados na cidade de Vacaria. Eu acho que tem uma das características que eu acho que é legal a gente falar também, Digão, que muitos desses ônibus, inclusive, fazem transportes das empresas. Ah, sim. Então, às vezes, tem uma empresa que tem 2, 3 ônibus, aquele ônibus fica, às vezes, no pátio da empresa e é utilizado para fazer a linha, né? Isso mesmo. Por isso que a gente vê um número maior né? Isso aí. Outro número que me chamou bastante atenção aqui, Digão, que eu acho que tu pode falar bem sobre isso. Cara, são 10 triciclos. É, isso mesmo, 10 triciclos, né? Para quem não sabe, pessoal, Vacaria, eu acredito que ainda seja a capital dos triciclos, sabe? O pessoal aqui em Vacaria faz um trabalho diferenciado, um trabalho muito bonito, muito artesanal, mas assim com todo um cunho de segurança e tecnológico fantástico. Que inclusive, Lucas, pode ser uma das pautas, né, do Acelera Diário aí para futuramente, falar né? Com essa turma aí, com certeza. Para explicarem um pouco para nós, porque esses veículos são praticamente, se eu não estou enganado, Digão, eles são feitos aqui em Vacaria, né? São trabalhados aqui, né? Isso mesmo. Eles têm uma assinatura aqui em Vacaria fantástica. Até conheço alguns do pessoal que trabalha com isso, que faz esse trabalho artesanal lindo, né? E pode ter certeza que a gente vai trazer essas informações aí para mostrar para o pessoal. Bom, gente, a gente ampliou alguns números aí para começo de conversa, né, pessoal? Senão a gente acaba ficando meio numa análise técnica e o nosso objetivo é meio que começar passando uma régua na questão que a gente entende que é importante, que é falar sobre carros, motos, triciclos, jipes, vem muita coisa aí pela frente. Pessoal, falando então o que a gente tem de especial em relação a isso, Digão, o que quando a gente pensa aqui na questão de veículos em Vacaria, o que te lembra, assim, as cidades? Pô, a gente tem isso aqui. Beleza, Lucas. Vacaria é uma cidade que assim é abençoada, sabe, de várias formas. E Vacaria sempre da sua história, ela mostra que a questão do veículo, do automotivo, sempre foi muito forte, sempre foi muito viva e intrínseca. Tanto é verdade que a gente para pensar, nós temos 2 BRs que cortam Vacaria. Vacaria está posicionado num posicionamento geográfico assim, privilegiado, né? De transição entre Santa Catarina, a Serra, o norte do estado, o litoral, tudo. E tudo isso está relacionado diretamente com a questão de veículos de transporte. Né? Então, quando a gente fala em a quantidade de veículos, como a gente mostrou agora há pouco, de Vacaria tem, a gente começa a pensar um pouquinho de cada segmento. Hoje, Vacaria é muito bonito, é muito legal de ver que a gente tem, digamos assim, tribos, né? Diferentes, que têm os seus gostos, suas preferências e que valorizam isso muito, de uma forma muito legal, sabe? Esse viver. Acaba isso acontecendo e valorizando muito Vacaria naquilo que se faz. Então, uns pequenos exemplos para vocês. O Jeep Club de Vacaria é muito forte. Vacaria, se não estou enganado, deva ter 2 até Jeep Clubs. Depois a gente vai buscar essa informação bem correto. Nós temos aí o pessoal dos triciclos, como a gente falou. A gente tem o pessoal dos grupos de motociclistas. Então tem moto esportiva, moto custom, que é aquelas mais estradeiras, né? É muito comum hoje em dia você dar uma olhada falando em moto. A gente vê muito pessoal passando de moto, passando por Vacaria. E Vacaria tem um grupo muito grande de motoqueiros também, né? E motociclistas que fazem esse diferencial e levam o nome da cidade. Os carros antigos, que por si só assim, é muito forte em Vacaria a questão do clube de carros antigos, que é o Retrô Sobre Rodas Clube, né? O qual faço parte também. Então, tudo isso a gente acha muito legal e muito bonito de ver e valorizar. Cada um do seu jeito, da sua maneira, se valorizando e fazendo com que aconteça. Vacaria é muito forte também a questão de carros preparados, Lucas. Carros esses que são com motores preparados, enfim, todo o carro feito uma engenharia em prol de alcançar uma velocidade diferenciada, tudo. Então, tudo isso Vacaria
acaba tendo uma assinatura particular, sabe, desses tribos diferentes, e cada uma delas com essa valorização tão legal em cima do veículo, do carro, da moto, daquilo que envolve o movimento em nossa cidade. Sabe que quando a gente está falando de tribos, eu acredito que a gente vai, nos próximos dias, já começar a contactar essas turmas aí. Então, o pessoal que está acompanhando a gente já sabe se você faz parte aí, seja do Serra Off-Road lá, seja da turma dos triciclos, enfim, nós vamos estar procurando vocês porque a gente gostaria de dar esse espaço para promover justamente a sua tribo. E uma das coisas que a gente eu acho que a gente pode começar, uma coisa que tu domina bem, Digão, é que falando da questão dos carros antigos, né, que tu estava, enfim, todo mundo te conhece pela sua relação com o retrô. Temos muitos carros antigos aqui na cidade e eu acho que existe também, eu não sei se é uma característica de sermos um povo mais tradicionalista, mas como tu mesmo falou, trazendo o exemplo pessoal, né, dessa relação que tu tem com o teu Chevette, né, isso é uma coisa que a gente faz uma associação no sentido de um comportamento da cidade. Por que a gente tem esse lado, na tua opinião, né? Esse lado tão emotivo, assim, lado mais emocional com os veículos? Ah, Lucas, muito legal. Acredito que seja, como eu falei, Vacaria está muito ligada a essa questão de ter um veículo, de ter um carro, né? Lembro, não tão muito tempo atrás, tá? Mas era sempre aquela questão de você ter um carro para dar uma volta na avenida, para fazer o passeio em Vacaria, era moda. E se você, digamos assim, não tivesse carro, não tivesse um veículo, ficava meio... Sobrava na avenida, né? Não, sobrava a avenida, sabe? Não tinha, precisava de alguma coisa. Então, isso é uma das coisas que Vacaria é muito forte, esse apego, sabe? Do veículo, do carro, da moto como um todo. Na questão dos carros antigos, o que vai acontecendo? De primeira mão, o fato de ter um veículo, de você conquistar ele, ou ele ser da tua família, uma herança, algo que estava guardado, que te traz memórias, é uma das primeiras coisas que faz a ter esse apego e a pessoa conservar. Vacaria, falando em carros antigos, por exemplo, o Retrô Sobre Rodas Clube, hoje nós somos em 50 integrantes. Aí já tem uma base mais ou menos, aproximadamente, em torno aí já de 150 veículos, mais ou menos aí, só do clube. Mas Vacaria tem muito mais. Tem aquele pessoal que tem o seu carro antigo e digamos assim, está guardado na garagem, não gosta muito de sair. Eu respeito a opinião de cada um, isso é livre-arbítrio, né, como se diz. Como tem aquele que tem o seu carro antigo e usa no dia a dia. E ele até não considera ele como um veículo antigo. É o carro do batente, é o carro para andar para cima e para baixo. E tá certo, tem que andar, tem que fazer com que aconteça. Com o passar do tempo, o pessoal vai guardando e vai cuidando cada vez mais do seu veículo mais antigo, né? Isso vai transformando num outro fator que acaba se descobrindo depois, que ele também está ajudando a preservar a memória automobilística do país como todo. A gente olhar aí que tem carro hoje na cidade, aí, carro de 1940, 1950, 1960. São histórias automotivas, histórias de um momento, de uma passagem de como o mundo era naquela época e agora. Então é muito legal ver e conviver com tudo isso. Tanto é que a prova é o sucesso aí que o evento Retrô Sobre Rodas acontece agora pelo seu 13º ano, agora em 2025, e tem sido um sucesso de expansão, de participação, de pessoas novas, de outros lugares, e também, e muito bom isso, cada vez mais o pessoal de Vacaria participando. Digão, tem dentro dessa turma aí, tem mulheres colecionadoras, cara? Eu acho que isso é uma coisa que está mudando, né? Está crescendo, né? Lucas, olha, certíssimo. Até um tempo atrás, tu olhava essa questão de automóveis uma coisa muito mais masculina, né? Sei lá, acho que foi moldado dessa maneira, como tantas outras situações na vida, né? E a questão de veículos, de carros também era muito assim, era muito mais voltado para o público masculino. Graças a Deus o mundo evolui, né? E as pessoas que estão nela intrínsecas também têm que evoluir, e isso está mudando. Prova disso, hoje, em encontros de carro antigo, é muito comum, e agradecemos isso. Chega lá uma menina, uma moça, uma mulher com o carro antigo, o seu carro antigo, que ela conquistou, o primeiro carro dela, sabe? E tem toda já uma história. As mães com as filhas participando, sabe? O marido com o carro antigo, a esposa com o carro antigo. E não só a questão do carro antigo, a gente vê por aí as mulheres pilotando moto,
para cima e para baixo, fazendo, seja trabalhando com a moto ou para passeio, para lazer, como todo, né? O dia a dia, cada vez mais o público feminino circulando na rua com veículos, seu dia a dia se torna cada vez mais, não digo até em caráter comum, mas é o normal, é as coisas, a evolução das coisas acontecendo. Principalmente, eu tô me recordando, cara, tem uma caminhoneira que ela tem um caminhão todo rosa. Uhum. E, cara, eu acho tão legal isso, porque isso se deve ao fato de ser um ambiente familiar, eu acho. Sabe? Um ambiente receptivo, um ambiente que a gente está precisando tanto resgatar valores, né? Isso. E aí isso tu acaba mesmo. se envolvendo. Por isso que eu acho que quando a gente fala assim sobre o próprio retrô, o crescimento dele, né? A cada ano é exponencial o crescimento, né? É fantástico. A gente tem uma evolução muito grande, por exemplo, em veículos expostos, né? A gente, ao passar do ano, a gente passou de uma média, vamos supor, de 150 veículos para 500 veículos expostos. Então, poxa, é grande, é um movimento grande, né? De toda a região, né, cara? De toda a região. Hoje, o último retrô de 2024, que foi realizado pela primeira vez lá no Parque Nicanor Cramer da Luz, ele envolveu veículos de mais de 30 cidades, entre Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. Então, está se tornando cada vez maior e envolve muito, né? E como a gente estava falando ali, um dos caráteres de incentivar essa questão das mulheres, do mundo feminino, também no antigo mobilismo, uma das premiações que o Clube Retrô faz para os participantes é o carro mais antigo inscrito por uma mulher. Automaticamente ganha um prêmio. Então, a gente já tem lá, já é o segundo, terceiro ano que acontece, que uma mulher que ela foi lá, se inscreveu com o carro dela e o mais antigo inscrito, e uma mulher que se inscreveu já vai levar um troféu para casa de diferenciar. De participação. De uma maneira de incentivar, né, com que as pessoas têm. E o mais legal é cada vez mais a gente vê no encontro, o pessoal chega, caracterização. Então, sempre tu vai ver, eu vou pegar um exemplo lá, tem lá um Fusca, uma Brasília, um Chevette, um Gol, e tá lá com o toque feminino, sabe? Isso aí é o que vale, é o legal. Eu acho que isso tudo faz, como é que assim, esse cenário ser um cenário muito mais receptivo, né? E assim, quem tem aquela programação de poder, depois a gente, claro, vamos falar do lançamento do Retrô, né? Joia, vamos falar sobre isso. Eu acho que a turma já está meio que programada para um ambiente familiar, para um ambiente muito completo, né? Organizado. Isso é uma coisa muito legal. Isso. Para a gente falar. Uma das coisas que a gente está vendo, quando a gente fala a questão toda de veículos, de motos, enfim, todo esse universo, eu vejo muito por um lado até de inovação, de empreendedorismo, porque para manter tudo isso funcionando, precisa mecânico, precisa chapeador. Fala um pouquinho para nós do segmento todo na cidade hoje conectado a isso, cara. Perfeito, Lucas. Quando a gente vai montar um evento, por exemplo, montar o encontro, o Retrô sobre Rodas, né, sempre é elaborado um projeto. Né? E em cima disso, todo o projeto, você tem que mostrar também os benefícios socioeconômicos que um evento vai trazer para o município. Uma das coisas fantásticas que o Encontro Carro Antigo faz, e eu falo isso de dados bem atuais, que foi de 2024, de setembro de 2024, é lotação de quase 100% dos hotéis e pousadas em Vacaria num mês de setembro. No dia 7 de setembro, que é digamos, nesse caso, os feriados caíram no sábado e esse ano vai cair no domingo, né? Lotação quase que total. Por ser lá no Parque Nicanor, Cramer da Luz, a gente teve um feedback do pessoal dos supermercados que quase faltou carne nos açougues. De tanta gente comprando e indo fazer churrasco lá embaixo, entendeu? Então, tu imagina. Aí é o churrasco, é a bebida, né? É tudo que envolve. Posto de gasolina. Oficina mecânica, a oficina mecânica seja para fazer manutenção, quanto para questão de manter o veículo durante o ano todo, no caso, né? Chapeação, restauradores. Vacaria hoje também já começa cada vez mais a contar com pessoas especializadas, Lucas, até de repente um parâmetro pessoal não sabe, vem muito pessoal de fora
de fora, de centros maiores, trazer carros antigos para serem restaurados em Vacaria. Eu vi também, esses dias estavam falando com alguém sobre estofaria, cara. Tem gente que tem uma mão especial para isso valorizar mesmo. Os carros mesmo. Né? É um segmento que só sabe, valoriza, né? Então, aí tu vai falar com o pessoal da autopeça, tu vai falar com o pessoal, como eu disse ali, dos restaurantes, que também estão envolvidos, estão sempre em função, né? Sempre de algo diferente que está fazendo que gira. E por ser uma coisa família, uma coisa voltada assim para um público geral, ele não acaba digamos, não selecionando um público específico, mas todo mundo participa. Isso é uma coisa, uma paixão que vai se criando. É muito comum no encontro você dizer assim, esse ano eu não vim só para ver. Ano que vem eu vou comprar um carro, eu vou trazer o carro para expor aqui, vou trazer o pai, vou trazer a mãe, vou trazer o irmão, vou trazer a esposa, sai para fazer. Então isso é gratificante a gente poder ver isso acontecendo. Sabe, uma das coisas que eu acho que a gente tem que falar sobre isso é porque, da mesma maneira como a gente está fazendo o resgate dos carros antigos, Digão, eu acho que a gente tem uma outra ponta, que vai ser uma ponta que nós vamos acelerar aqui, que é essa questão também do que está vindo em relação aos próprios carros, né? A gente está passando por uma transformação, eu acho que não só como lado de tecnologia, mas também como lado de combustível, né? Pô, o que está acontecendo com a transformação da chegada desse carro elétrico é gigante, né, Digão? Nossa, é fantástico e, de certa forma, um pouco assustador, né? Porque hoje, antes era aquela coisa distante que você via na televisão, que lá na China, no Japão, nos Estados Unidos, e está cada vez mais perto. Hoje, Vacaria já tem veículos elétricos, a gente já vai em postos de gasolina, em pontos aí que vai ser cada vez mais comum, né? Não adianta, o mundo gira, as coisas acontecem e isso vai fazendo com que as coisas cada vez mais mudem. E faz parte do processo evolutivo. Porém, a gente tem que também estar preparado. Já pensando nessa questão de como que vai ser, como será um encontro com carros antigos daqui a 15, 20 anos? E aí vem uma pergunta bem para se pensar. Como é que a gente vai fazer com que os carros antigos cheguem? Falando em questão energética. Tudo isso, cara, não se sabe, né? De repente, amanhã depois, a gasolina vai ser um artigo de colecionador, né? Sabe que eu tava lembrando agora, não sei se tu lembra, de quando aqui em Vacaria chegou o gás natural, cara. Sim. Tu lembra? Que tinham dois, três... Não eram postos de abastecimento, eram reservas. Reserva, né? Vinha um reservatório, o caminhão vinha e carregava, né? Abastecia um reservatório e o pessoal ia... Então, assim, essa evolução, eu acho que a gente está assistindo, né? O período onde os saltos são os maiores, né? No nível de evolução. Sim. Então, a gente consegue chegar... Ontem até me recordo, estava acompanhando as tarefas da Gincana, sim, né? sim, na cidade. Claro. E uma das perguntas foi qual foi o primeiro carro que foi fabricado no Brasil, né? Então, a gente começa a olhar, assim... para as gerações lá dos anos 50, 60, né? Elas veem aquilo já como uma coisa tipo, não, é óbvio que foi esse carro, né? E aí mas a gente não sabia sobre isso, né? E Lucas, e pessoal de casa aí que está acompanhando, acredito que o Acelera Diário vai ser bem isso aí, porque acho que a gente foi até muito feliz até na escolha do nome, porque o Acelera tem a ver com o movimento, né? E essa aceleração, esse movimento é diário. É pelo Diário de Vacaria, com certeza, né? Mas é diária, essa evolução é constante. A gente vai estar aqui conversando e mostrando para o pessoal que está acompanhando nós. Vamos falar do passado, com certeza. Vamos falar do presente, vamos falar do futuro, tendências. Enfim, tudo isso que está envolvido aí e fazendo com que a nossa vida aconteça. Isso é fantástico. Digão, na tua opinião, essa turma mais nova que está chegando agora, elas vão continuar com essa mesma frequência? Será que a gente que gosta de carros, assim, tu acha que isso vai ser diferente? É uma pergunta auspiciosa, como se diz, né? Lucas, olha só. Se a gente for pensar assim, Vacaria hoje a gente está numa cidade de média para grande, né? Hoje a gente tem uma população estimada em 66, 70 mil pessoas, mais ou menos, né? E o que acontece? A gente olha os centros maiores e a gente começa a pensar nessa questão de mobilidade urbana. É mais complicado, é trânsito, é engarrafamento. Hoje em dia as pessoas, infelizmente, acabam passando um bom período do tempo do seu dia preso ao engarrafamento. Então, hoje é muito comum até, por exemplo, os imóveis que estão sendo construídos. Hoje em dia, muitos imóveis já não se pensa em ter a garagem para guardar o veículo.
Por quê? Porque de repente as pessoas não vão mais precisar. Elas vão através de um aplicativo se movimentar, seja através do motocicleta, patinete, enfim, algo diferente. Acredito que por nós estarmos hoje ainda numa cidade de caráter de pequena, média, né, a gente ainda consegue atrelar muito. Então, quando tem um evento, é muito fácil de você ver isso que as pessoas querem, vão querer. Mas a tendência, acho que isso vai acontecer de acordo com aquilo que cada pessoa busca para si mesmo. Vai ser muito comum, de repente, numa geração já dessa agora para a futura, em pensar assim, eu não preciso ter um carro, eu não preciso ter uma moto, eu não preciso ter nada disso, porque se eu precisar eu chamo um aplicativo e movimento e vou de atrás e faço, aconteço, sabe? Então é uma incógnita, sabe? Muito grande isso. E enquanto isso estiver vivo, estaremos nós aqui defendendo essa bandeira, né, e fazendo com que aconteça. Digão, essa semana, já puxando, a gente está falando sobre a questão toda de manter essa chama acesa, né? Manter esse motor ligado, né? Ótimo. Vamos puxar um pouquinho a brasa agora lá para o retrô. Perfeito. Vamos falar, essa semana teve inclusive eu acompanhei as imagens, quero até mandar um grande abraço pro meu amigo Cris lá da F18. Isso aí, que parceiraço. Fez uma produção aqui que eu vou te contar uma coisa, né? Puxou o faroeste aqui, negócio Isso. espetacular. Cris, parabéns aí pelo teu trabalho, mais uma vez, mandando super bem. 6 e 7 de setembro, aterriza aí. Como é que foi essa história toda? Deixa eu ver se eu consigo. Eu vou jogar aqui pra tela. Perfeito. Ô, Gabi, vê se tu consegue jogar aí pra tela. Não sei se o pessoal de casa está acompanhando a gente. Eu acho que deu certo aí, Gabi. Tá, pessoal, tá aí mais uma daquelas produções da F18, né? O Cris sempre consegue chegar lá no ponto que a gente consegue entender bem do que se fala. Me conta um pouquinho aí, Cris, como que foi... Digão, me conta um pouquinho como que foi essa produção aí, cara. Joia, Lucas. Então, para todo o pessoal que está acompanhando o Diário de Vacaria, né? Esse ano o Retrô Sobre Rodas Clube vai estar realizando a 13ª edição do Retrô Sobre Rodas. E para esse ano a gente pensou e buscamos uma nova temática, digamos assim. Vacaria, por si só, a gente sabe que quem é de Vacaria é bairrista. A gente valoriza muito Vacaria, né? Tem até aquele jargão, né? Mas tu é de Vacaria mesmo ou tá só se gabando, né? Então, a gente pensou para esse ano atrelar a imagem de Vacaria, a imagem do nosso Parque Nicanor Kramer da Luz, que é onde foi feita a filmagem, né? E atrelar um veículo destaque que feche de acordo com esse momento. Então, nesse ano de 2025, nós tivemos a grata participação de ter para divulgação uma caminhonete Ford F350. Ela foi importada dos Estados Unidos, né, para um proprietário aqui de Vacaria, que o proprietário é o nosso ator. Então, deixa eu ver se a gente consegue aqui, ó, pessoal. Gabi, consegue aí, meu? Olha aí, gente. Isso aí. Tá aqui a foto dela. Tá aí a foto dela, uma F350, uma caminhonete impossível linda, né? encontrar com ela na rua e não ficar olhando. Impossível. Então, o que acontece? Nós atrelamos esse slogan, né, desse ano, que venha para o mundo do retrô. Pessoal que vem de fora, principalmente, eles são maravilhados por Vacaria. Eles sempre gostam de Vacaria, eles acham Vacaria diferenciada, sabe? E o Retrô fez um link, no caso desse gosto legal das pessoas, em vir para a Vacaria. Venham para a Vacaria para conhecer o nosso mundo. Como é que é? Por que o mundo do Retrô? Porque o mundo do Retrô ele é envolvido da questão da amizade, da questão do antigo mobilismo, a questão da filantropia, que é muito forte, é um dos pilares do Retrô Sobre Rodas, é a filantropia que é praticada em Vacaria, né? E para conhecerem a nossa cidade, vivenciarem nossa cidade, esse espírito tão legal que o Parque Nicanor Kramer da Luz traz. Bom, Digão, eu acho que a gente já falou bastante, já deu uma boa acelerada aí, né? Já saímos queimando pneu. Vamos ver se a nossa ideia é que a gente consiga realmente interagir com todas essas tribos, como tu bem falou, aqui de Vacaria, né? Desde a questão das pessoas que trabalham com os mecânicos, chapeadores, pessoal que trabalha com a preparação de motores, pessoal dos triciclos, pessoal do Jeep, né? Pessoal do próprio Retrô, que venham logo para cá para a gente ampliar, falar sobre Legal. a história. Inclusive, podemos até falar sobre a história aí dessa caminhonete. Acho que a gente tem que abrir esse espaço. Isso é uma coisa que a gente acredita, né? Que todo esse universo que a gente tem aqui em Vacaria
né, se conectando, vai fazer com que a gente projete ainda mais a força da cidade em relação a essa história do automobilismo, né? Tanto na parte dos carros, das motos, dos jipes. Acho que é por aí, não é, Digão? Com certeza, meu amigo Lucas. E fica o nosso compromisso com todo mundo aí, né, que está participando, está assistindo nós, ó. O Acelera Diário vem para isso, é para trazer falar um pouquinho do mundo automotivo, trazer para a vacaria, trazer para a região, nós falar de tudo aquilo que é legal, tudo aquilo que faz parte, que está intrínseco, que é do nosso dia a dia. A gente vai trazer para vocês, vai se empenhar aí e desde já fica o convite. Você que curte o mundo automobilístico, você que de repente faz parte realmente de alguma tribo, o pessoal que curte alguma linha automotiva, como se diz, entra em contato conosco aqui no Diário de Vacaria, será um prazeraço a gente conversar junto e de repente, né, virar uma pauta aí também de um programa, tudo para nós trazer para o pessoal. Muito bem, pessoal de casa, muito obrigado por acompanhar mais esse podcast do Diário de Vacaria. Estamos acelerando o diário agora, acelera o diário, para que justamente a gente consiga valorizar mais uma vez, né, os talentos, mais uma vez o trabalho das pessoas que fazem parte aqui da região dos Campos de Cima da Serra. Continua com a gente, acelera por aí que a gente acelera por aqui. Valeu, pessoal, até o próximo.